Responde rápido, sem pensar muito, como seria a sua vida se o dinheiro não fosse o problema? Que horas você acordaria? Onde você estaria morando? O que você sentiria no primeiro dia do mês quando as contas chegassem? Para quantas coisas você conseguiria dizer não? Quanto precisaria de ter na sua conta para você dormir tranquila hoje à noite? Para quem você conseguiria dar uma vida melhor? E o que você faria com todo o tempo que sobrasse? E se eu te disser que essa mulher que você acabou de imaginar já existe dentro de você e que o acesso a ela é muito mais simples do que te contaram? Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como eu acessei ela, como eu saí do zero depois de um divórcio e como eu estou usando isso agora para fazer o meu primeiro milhão. Eu sou nutricionista há 19 anos e há 13 anos a minha vida mudou completamente por causa de uma coisa que quase ninguém te explica: identidade. Não é técnica, não é planilha e também não é acordar às 5 da manhã. É quem você está sendo enquanto tenta. Hoje eu crio conteúdo sobre prosperidade e mentalidade porque eu acredito com toda a convicção de quem viveu isso na pele, que esse é o caminho mais curto para realizar qualquer sonho que esteja na sua cabeça. O meu papel aqui é te mostrar como você se torna a mulher que você admira. E para eu conseguir te mostrar isso, eu preciso te abrir o meu processo. Não o processo bonito, editado de quem já chegou. O processo enquanto ele está acontecendo. Então, eu vou dividir com você o meu novo projeto. O projeto 1 milhão em vendas dos meus cursos e das minhas mentorias. 1 milhão gerado pelo que eu sei, pelo que eu vivi. E aí eu transformei em método e agora eu ensino. E eu não vou fingir que eu já cheguei lá para te vender uma esperança bonita. Eu não cheguei. Eu estou no caminho e você vai ver o caminho inteiro. Os meses bons, os meses que não acontece nada e as vezes em que eu erro. Porque eu já fiz uma travessia dessa uma vez, sem ninguém olhando. Essa segunda eu vou fazer com você do lado. Aqui eu vou abrir porque eu escolhi esse objetivo. Como eu estou encaixando ele na minha rotina. Como eu me organizo. Os desafios que já apareceram. Porque já apareceram. E as conquistas no meio do caminho. E já te aviso, não tem prazo. Eu sei que as pessoas gostam de previsibilidade. O nosso cérebro busca isso. Ele quer um cenário previsível no que se apoiar. As pessoas querem um plano de 21 dias, uma mudança em 6 meses, um glow up com data marcada. Mas eu confesso, com 47 anos e muita estrada, que colocar prazo nos meus objetivos já me trouxe muito mais frustração e vergonha do que resultado. E tem uma coisa pior. Quando eu ficava presa na data, eu não enxergava o quanto eu já tinha evoluído. E olha, eu falo isso com
propriedade. Eu passei quase 2 décadas dentro de um consultório com mulheres sentadas na minha frente, me perguntando exatamente a mesma coisa. Em quanto tempo, Nutri, eu consigo emagrecer? Em quanto tempo eu chego na minha meta? Sempre em quanto tempo? Nunca quem eu preciso ser para chegar na minha meta. A gente se prende tanto ao prazo que ignora tudo que foi construído durante o caminho. As habilidades, a coragem, a mulher que você virou no meio do processo. E o meu foco agora é exatamente esse. Sim, eu quero o meu primeiro milhão, mas o que realmente eu vou contabilizar aqui não é o quanto o dinheiro entra, é quem eu me torno para o dinheiro entrar. Mas agora deixa eu voltar 13 anos atrás. Meu casamento acabou e junto com ele acabou a estrutura interna. Eu fiquei com os meus filhos, lógico, mas também fiquei com as contas, com uma conta bancária que não tinha nada dentro. E eu não estou falando de aperto, eu estou falando de olhar para o mês seguinte, não saber de onde tirar o dinheiro. No papel, eu era uma profissional. Eu tinha formação, mas eu vivia com o peito apertado e com uma ansiedade que me acordava de madrugada, listando tudo que ainda podia dar errado. E sabe o que doía mais? Não era a falta de dinheiro, era a vergonha, era achar que eu tinha falhado em alguma coisa que todo mundo em volta parecia estar conseguindo. Eu me afastei das pessoas, eu me comparava o tempo inteiro, eu queria o que elas tinham e eu não fazia a menor ideia de como chegar lá. Eu cheguei a pensar que sucesso tinha gente destinada, que umas nasceram para ter e eu não estava na lista. E aí teve uma noite comum, sem nada de especial. As crianças já estavam dormindo, a casa em silêncio e eu sentada com as contas na frente, fazendo aquela conta que nunca fechava. E de repente eu percebi como eu estava, encolhida na cadeira, o corpo travado, com o celular na mão, rolando qualquer coisa, só para não ter que olhar para aquele papel, para as contas. E eu me vi como se eu estivesse do lado de fora de mim, olhando para aquela mulher sentada ali. E veio a pergunta que mudou a minha vida. O que a mulher que eu quero ser faria agora no meu lugar? Eu parei, porque a resposta era óbvia e ia doer. Uma mulher próspera não ficaria encolhida, fugindo de um papel. Ela olharia de frente, ela abriria a conta, veria o tamanho real do problema e começaria a resolver. E não porque ela é mais corajosa que eu, porque para ela aquilo ali é só uma terça-feira. E eu arrumei o corpo na cadeira e olha que parece um gesto bobo, mas eu lembro dele até hoje, 13 anos depois, porque naquele segundo eu entendi uma coisa que eu venho ensinando desde então. Eu não ia virar aquela mulher depois de resolver a minha vida. Eu tinha que virar aquela mulher para conseguir resolver. Não era motivação, era ordem. Eu estava esperando o resultado chegar para poder mudar, quando é exatamente o contrário. Foi ali, naquele exato momento, naquela noite, que eu mergulhei de cabeça em tudo que explicava aqui. Com
Comportamento humano, neurociência, identidade, padrões mentais, meditação. Eu estudei como quem estava tentando salvar a própria vida, porque era isso mesmo que eu estava fazendo. Eu comecei a viver como ela, antes de ter o que ela tinha. Não foi rápido e também não foi mágico, mas foi. A primeira coisa a ir embora foi a ansiedade. E para mim ela continua sendo a maior conquista de todas, porque foi ela que destravou o resto. Quando eu parei de acordar às 3 da manhã com o peito apertado, eu comecei a enxergar uma coisa que eu não enxergava antes. Oportunidade que sempre esteve ali e eu passava direto porque eu estava em modo sobrevivência. Aí veio o resto. Eu me reergui financeiramente. Eu comprei o meu carro, eu comprei o meu apartamento, eu fiz as viagens que eu queria fazer. E eu dei condições melhores para os meus filhos, que para E aconteceu uma coisa que eu não tinha planejado. Eu comecei a aplicar isso dentro dos meus grupos de emagrecimento. Não só a dieta mais a mudança de identidade. E os resultados mudaram de patamar. Mulheres que já tinham tentado de tudo, que já tinham emagrecido e engordado 5, 6 vezes, quando chegavam para mim dizendo: Nutri, eu não tenho força de vontade. Dessa vez, elas ficaram, porque elas pararam de fazer dieta e começaram a se tornar outra mulher. E a mulher nova não precisava de força de vontade para comer bem. Ela simplesmente comia bem porque era quem ela era. E foram elas que me trouxeram até aqui. Foram as minhas próprias pacientes que começaram a perguntar: Nutri, e para dinheiro funciona igual? Funciona exatamente igual. E foi por isso que há 7 meses eu criei o Rica 10 Mulheres que Prosperam. Agora eu preciso te explicar por que isso funciona. Senão vira história bonita e você fecha o vídeo sem nada na mão. Pensa em qualquer objetivo seu. Um número na conta, uma casa, um negócio, uma vida com menos medo. Agora pensa em quem você é hoje. Na maioria das vezes existe uma incoerência entre as duas coisas. E é essa incoerência que trava tudo. Você quer ter dinheiro sobrando, mas tem pavor de abrir o aplicativo do banco. Você quer liberdade, mas já se acostumou com um aperto e chama isso de realidade. Você quer paz, mas vive em estado de alerta. Você quer ser vista, mas tem vergonha de aparecer. E aí você faz um plano. E o plano até é bom. O problema é quem vai executar o plano é a mesma pessoa de antes. Por isso, o dinheiro ele entra e não fica. Por isso, você melhora e volta. Por isso, você começa animada em janeiro e em março já está no mesmo lugar. E aí, deixa eu te contar, não é falta de esforço. Eu nunca conheci uma mulher que se esforçasse pouco. Nunca. É que o padrão que está por trás continua o mesmo. E o padrão sempre vence o plano. Então, a pergunta certa é: o que eu faço para chegar lá? A pergunta certa é: quem eu preciso ser para que chegar lá seja natural? Porque a mulher que já está lá não usa força de vontade para fazer o que faz,
Para ela não é sacrifício, é rotina. Ela faz porque é quem ela é. E isso muda tudo de lugar. Você para de brigar consigo mesma todo dia e começa a simplesmente ser outra pessoa. Viviane, mas por que 1 milhão? Não podia ser outra coisa? Eu vou te explicar e não tem nada a ver com luxo. Pensa comigo em uma mulher que fez 1 milhão com o próprio trabalho. Suor, estudo, esforço, noite mal dormida. Você não imagina o foco que essa mulher tem, a forma como ela toma decisão, a forma como ela se posiciona, o que ela faz com cada hora do dia dela. Eu tenho certeza de que ela não passa o dia inteiro rolando o feed. Ela não fica se metendo na vida dos outros. Ela não se despedaça porque alguém falou mal dela. Ela nem escuta direito porque ela está ocupada demais com a vida que ela está criando, com a vida nova. Ela resolve problema, ela encontra saída, ela não trava no obstáculo, ela usa o obstáculo. E aqui está o ponto que eu quero que você grave. Eu não quero gastar como ela, eu quero pensar como ela. Seria loucura da minha cabeça viver como uma milionária, torrando dinheiro que eu não tenho. Isso não é identidade próspera. É escassez fantasiada. Eu quero viver como milionária produzindo. Porque a cabeça de uma mulher que tem 1 milhão não fica presa nas mesmas coisas em que a minha ficava. Ela tem poder de escolha. Ela consegue dizer não. Ela consegue ajudar a família sem ter que calcular 2 vezes. Ela decide o que fazer com o próprio tempo. E existe uma camada inteira de preocupação que simplesmente não passa mais pela cabeça dela. Não porque ela é insensível, porque aquilo já está resolvido e ela trabalhou muito para resolver. É esse estado que eu quero. O dinheiro é consequência dele, nunca o contrário. E é isso que eu coloquei como objetivo. E agora eu quero ser bem concreta, porque eu vou mostrar os bastidores, não quer dizer nada. Todo episódio dessa série vai ter sempre 3 coisas, sempre as mesmas 3. A primeira, o que eu fiz, a ação real da semana, a decisão que eu tomei. Segunda, o que travou e vai travar. Vai ter semana de medo, semana de nada acontecer, semana que eu vou querer desistir, e eu vou te contar essas também, porque é exatamente aí que a maioria das pessoas para e ninguém filma essa parte. Todo mundo mostra a conquista, quase ninguém mostra a quinta-feira em que não deu certo. Terceira, o número, onde eu estou, o valor real atualizado, inclusive quando ele sair do lugar. E ao longo dos episódios eu vou abrir coisas específicas que já me perguntaram muito. O que eu faço nos primeiros 10 minutos do meu dia e por que isso define o resto. A meditação que eu faço antes de tomar decisão importante, como eu separo objetivo de meta, que são coisas completamente diferentes e quase ninguém sabe disso, os ambientes que eu passei a frequentar e os que eu tive que largar. E o episódio que eu quero mais gravar, porque o dinheiro entra e não fica. E o que fazer com isso? Uma vitória eu já tenho para te contar. E ela é pequena e enorme ao mesmo tempo. Eu investi em mais uma formação. Eu estou aí
cada vez mais buscando informações sobre neurociência, e uma mulher que quer alcançar 1 milhão vendendo os cursos, ela investe em conhecimentos para ela, entendeu? Então eu comprei essa semana mais um curso para aprofundar os meus conhecimentos. Quem tomou essa decisão foi ela, não eu. Inclusive esse vídeo aqui, quem gravou foi ela. No momento em que eu liguei a câmera, eu me perguntei como essa mulher que já fez esse caminho se posicionaria. Se ela guardaria isso para ela ou se ela compartilharia. Bom, você está assistindo, então você já sabe a resposta. E se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, se você é aquela mulher que trabalha, que se esforça, que tenta se organizar, que faz tudo certo e que mesmo assim sente que sempre volta para o mesmo lugar financeiro, eu preciso te falar uma coisa. Não é falta de esforço, é um padrão invisível que continua operando por trás da sua vida financeira. E enquanto ele não muda, a sua realidade não muda. Você pode até ganhar mais, ele te traz de volta. E fundo nisso é exatamente o que eu faço no meu curso O Rica 10, Mulheres que Prosperam. Lá eu te mostro como sair do padrão de escassez, como instalar uma identidade próspera de verdade, não motivação passageira, identidade, e como entrar no estado mental que cria e sustenta a prosperidade. Porque criar é uma coisa, sustentar é outra. E é na hora de sustentar que quase todo mundo perde o que conquistou. O link com todas as informações está na descrição. E se você quer começar hoje, antes de qualquer decisão, eu deixo a minha indicação. Assiste o vídeo 10 hábitos que vão te deixar irreconhecível em agosto. Ele aparece aqui na tela e está na descrição. É o próximo passo natural depois desse aqui, porque nele eu mostro na prática os hábitos que sustentam essa identidade nova no dia a dia. De nada adianta entender e não instalar. E para me ajudar a fazer essa série do jeito certo, comenta aqui embaixo o dia em que você está assistindo e qual é o seu grande objetivo. Pode ser um número, pode ser uma sensação, pode ser simplesmente eu quero só dormir tranquila. Eu leio todos e eles vão guiar os próximos episódios. Se inscreve porque isso vai acontecer todo aqui e eu não quero que você perca o começo. E enquanto isso, você me acompanha até o meu primeiro 1 milhão em vendas de cursos, porque o outro 1 milhão eu já conquistei.